Fala pessoal, tudo bem com vocês? Luizito Soares. Fala pessoal, tudo bem com vocês? A corneta de Luizito Soares pro chefe, pro Renato Portaluppi. E você vai ver a resposta do treinador. O Luizito marcou um gol idêntico ao que ele fez no fim de semana contra o Real Madrid. E você vai ver aqui nesse vídeo. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Bora falar de Luizito Soares, porque ele foi o assunto mais uma vez no fim de semana, pelo seu doblete, pelos seus 2 gols marcados diante do Aimoré e com direito a corneta para cima do Renato Portaluppi. Olha, eu vou dizer um negócio, hein? Para você cornetar primeiro, o seu chefe, o treinador, segundo, o maior ídolo da história do Grêmio, o cara que tem uma estátua nas cercanias ali da arena, que é o maior ídolo da história, o autor dos gols do Mundial, o técnico campeão da Libertadores, como jogador, como treinador. Cara, você cornetar o Renato no Grêmio, você precisa ter peito, precisa ter moral, precisa ter currículo, precisa ter história. Digamos que o Luizito Soares já tem tudo isso e vem conquistando ainda mais o carinho da torcida e também dentro do vestiário. Era sobre isso que eu queria falar. A história é maravilhosa, gente, é maravilhosa. O Renato Portaluppi foi para a entrevista coletiva depois do jogo e foi perguntado sobre o Luizito, né? Da forma como ele fez um gol ali nos minutos finais, permanecendo em campo 90 minutos, dando aquele pique de 40, 50 metros para pressionar o zagueiro, acabar roubando a bola e fazendo um gol ali no finalzinho. Aí o Renato confidencia nessa entrevista que tomou uma corneta do Luizito Soares no vestiário. E ele meio que brinca assim, tá, ainda tomei uma corneta, mas tudo bem, faz parte. Mas isso elogia bastante, né? Isso é um tapa na cara de quem não quer correr, de quem fica se escondendo do jogo. Um cara com 36 anos, com a história que ele tem, contra o Aimoré, um jogo já decidido, jogando em casa, ele já tinha feito um gol no jogo, o que ele fez? Deu um pique para roubar a bola do zagueiro e fazer o gol. Isso também estimula e isso provoca os demais companheiros. Eu vou só dar um exemplo, se vocês perceberam, para quem estava vendo o jogo, para quem não estava vendo o jogo, eu vou revelar para vocês agora. Em determinado momento o Renato chama o Diego Souza para entrar no jogo. E eu achei até que o Diego ia entrar no lugar do Soares. E ele entra para jogar ao lado do Soares. Agora eu não lembro exatamente quem ele tirou, acho que foi o Ferreirinha talvez. Não lembro exatamente, mas o Diego entra no segundo tempo. Quando o Renato chama o Diego vai até um outro ponto do banco de reservas e pega a chuteira. E sai caminhando com a chuteira na mão para poder calçar. E o Renato, para todo mundo ver, tá? Põe as mãos na cintura, daquele jeito o Renato, olha para o Diego e faz assim, ó. Parabéns. Como quem diz, agora você vai botar a chuteira? Irmão, você está no banco de reservas, está pronto para entrar e você vai botar a chuteira só agora. É o tipo do cara que tá meio, tô aqui, beleza e tal. E eu não tô dizendo aqui que o Diego não seja profissional, só que nesse episódio ele foi um pouco, enfim, desleixado. E o Renato, eu acho que foi um recado também, porque, cara, você tem que estar com o teu equipamento na mão, você tem que estar pronto para entrar no jogo. Eu sei que o Diego está em fim de carreira, renovou por 6 meses mais, muito mais por uma gratificação pelos gols que ele fez e tudo mais, né? Ele está pesado, enfim. Mas assim, não dá, né? Você está ali, jogador profissional, recebendo em dia. Irmão, equipamento tem que estar na mão, você tem que estar pronto para entrar. E o fato do Luizito ter feito isso, né? Não só para o Diego, mas para todo mundo. Caramba, Luizito Soares está correndo, irmão, contra o Aimoré. Você não vai correr, você não vai se dedicar. Isso está puxando a fila nos treinamentos, na parte física e especialmente nos jogos que ele participa. Ele tá construindo uma liderança muito positiva. E o que ele fez ao chegar no vestiário, depois dessa entrevista, nós descobrimos. Meu irmão João Batista Filho lá trouxe essa revelação, outros jornalistas podem ter trazido, né, mas eu acompanhei no JB. O Renato deu a última entrevista, a última resposta da entrevista foi essa. E aí o que aconteceu? Quando ele encerrou, o Igor Pova, que é o assessor de imprensa, já tinha avisado, essa é a última resposta. E ele deixou no ar, né? Tomei uma corneta no vestiário e tudo mais.
e foi sair. E aí o que aconteceu? Encerrou a entrevista, os repórteres desesperados. Não, peraí, Renato, pelo amor de Deus, que resenha foi essa? O que aconteceu? O que o Soares falou? Papapá. E aí eles contaram que o Luizito pediu lá para um funcionário do clube, lá quando ele chegou no vestiário, um cartaz e escreveu: 3 dedos pode. E mostrou pro Renato. E aí o Renato teve que engolir, né? E por que isso? Vou contextualizar para vocês. Porque o Renato, ele tem um discurso, e isso ele passa para todos os jogadores, que assim, 3 dedos, gente, não é para dar passe de 3 dedos, não é para dar chute de 3 dedos, que isso nem o Messi faz. Ele usou até o exemplo do Messi. Quantos passes você vê o Messi dar de 3 dedos? Que é o Messi. Então assim, simplifica, o simples às vezes é melhor, faz o básico, dá um passe que chegue no pé do seu companheiro, trivela, último recurso, 3 dedos para cruzar de 3 dedos, chutar de 3 dedos, último recurso, não pode fazer isso, né? O Renato usa o seu discurso com os seus jogadores dessa forma. Só que o Luizito fez um gol em que, quando ele chega na frente do goleiro, ele tá um pouco sem ângulo. Cara, ele encontra nos 3 dedos um recurso maravilhoso, porque ela faz a curva por trás do goleiro para entrar no gol. E aí o Luizito escreve no cartaz: 3 dedos pode para o Renato. Eis que o Renato responde para ele: tá bom, então aqui na arena só eu, você e o Messi podemos aplicar o 3 dedos. É bobo o Renato então, né? Cara, ali não tinha o que fazer. Realmente foi um recurso, não foi um preciosismo do Luizito Soares. Mas isso me mostrou que o vestiário do Grêmio está muito saudável, né? Que o Soares, a ponto de provocar o chefe nesse sentido, vocês vão lembrar, né? O Renato tem muito disso, né? Ele promoveu, inclusive, uma campanha que um jogador que fizesse um gol de bicicleta levaria um carro 0 km dele. E o Luciano, esse que está no São Paulo, fez um gol de bicicleta no Campeonato Gaúcho também, se eu não me engano. E ele teve que dar um carro 0 km para o Luciano naquela oportunidade. Faz parte dessa motivação que o Renato tem com os seus atletas, né? Eu vou te mostrar meu DVD, pelo que eu fazia, aquela coisa toda. É que agora ele está lidando com um cara que realmente é fora da curva, né? O Renato sempre, como atacante, inclusive, pela história que ele construiu no futebol brasileiro, em vários clubes, e por ter sido o maior ídolo do Grêmio, por ser o maior ídolo do Grêmio, ele sempre teve essa resenha com os atletas muito por cima, né? E ele falava com o jogador: isso aí eu fazia e tal. Porque nos treinos ele gosta muito de bater a bola, jogar um rachão, ele faz gol, ele estimula essa competição, né? Não, meu time vai ganhar e tal, não sei o que, eles fazem aposta, aquela coisa. O Renato transforma o ambiente de uma forma muito saudável com essas coisas. Só que agora ele tá lidando com um cara que é o seguinte, né? Inclusive, eu quero dizer para vocês que esse gol que ele marcou contra o Aimoré, mas era o Aimoré, Campeonato Gaúcho, aquela coisa toda. Que é aquele velho papinho, né, do parâmetro que não cola pro Luizito, porque ele fez um gol rigorosamente igual contra o Real Madrid. Aí vale. No Campeonato Espanhol, na La Liga, quando o Atlético foi o campeão, era líder do campeonato, recebeu o Real Madrid, esse jogo terminou 1-1. Mas o primeiro gol foi marcado por Luizito Soares e vejam só. Ele recebe a bola numa belíssima jogada do Llorente, e o que ele faz? Ele dá uma trivela para vencer o goleiro do Real. Ele dá uma trivela exatamente como ele fez o gol contra o Aimoré. Então assim, quando a gente fala: mas o Luizito tá jogando o Campeonato Gaúcho contra equipes mais frágeis, tá bom, só que para ele não vale. Porque ele já marcou contra equipes gigantescas, das maiores do futebol mundial. Marcou até mais jogando pelo Barcelona, fez um hat-trick já no Real Madrid. Nesse caso, foi agora, 2021, dia 7 de março, na campanha do título espanhol do Atlético de Madrid, quando ele saiu escorraçado do Barcelona e foi ser campeão no Atlético de Madrid do Diego Simeone. Ele faz esse gol, depois o Benzema acaba empatando o jogo lá nos minutos finais, mas o que impediu que o Atlético de Madrid até se distanciasse mais do Barcelona naquele momento, mas tudo bem, terminou com o Atlético campeão e aí o Luizito faz esse gol contra o Real Madrid. Tá bom pra você? Impressionante. Eu sigo cada vez mais encantado, não só com a bola do Luizito, tá? Mas o que ele tá fazendo no vestiário, nos bastidores, no entorno, com os torcedores, com a arena, com o Grêmio, com tudo mais. Luisito, el pistolero, da geral, da geral, da geral, já. Tchau, pessoal, até a próxima.